Bom dia, irmãos. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom. Muito feliz de estar com vocês nessa manhã. Sou o Felipe, como ele disse. Sou o marido da Flávia. Sou o pai da Helena, de 5 anos. Pai da Lara, que vai nascer, se Deus quiser, em dezembro. A esposa está grávida, por isso ela está aqui comigo nessa manhã. Sou líder do Ministério Vida Pura. Nós trabalhamos na restauração de homens e mulheres que consomem pornografia, masturbação, desejos homossexuais. Tratamos com esposas feridas por causa do problema do marido. Tratamos com pais e mães que têm filhos que se declaram bissexuais. Então, essa é a nossa linha de atuação. Agradeço o convite e desde sexta-feira ministrando com os irmãos aqui que vão participar do retiro. Tivemos momentos muito preciosos ali, de muita transparência e sinceridade. E eu vejo que é isso que Deus quer de cada um de nós como igreja. Amém. Essa comunhão, esse compartilhar do pão, mas principalmente essa transparência de nós confiarmos uns nos outros. No Vida Pura a gente ouve muito uma frase por tratarmos de sexualidade, que é pessoas que chegam até nós para tratarem os seus problemas na área sexual, e elas falam assim: olha, na minha igreja eu não tenho ninguém que eu confio para falar sobre isso. Quando que a igreja do Senhor se tornou um lugar que não tem pessoas confiáveis para que a gente possa dizer qualquer coisa? Quando que isso aconteceu? Então, algo está acontecendo no meio do povo de Deus que tem bloqueado pessoas de serem sinceras. Como se, olha, a gente pode compartilhar que a gente come demais, a gente pode compartilhar que a gente é um pouco mentiroso às vezes fica muito nítido que a gente é meio irado, mas a gente não pode compartilhar nada na área sexual. Por causa disso, o Ministério da Vida tem crescido muito, mas o nosso intuito não é o nosso crescimento, mas a capacitação da igreja local para que ela trate sobre todos os assuntos. Então, essa manhã eu queria compartilhar algo com vocês, que é o seguinte: se alguém perguntasse para você quem você é, o que você responderia? Quem é você? Para responder uma pergunta? Pode responder. Quem é você? Eu sou o pai do Pedro, da Beta Miguel e do Mateus. Eu sou o marido da Lu. Eu sou irmão do Gilberto, do Sérgio, do Léo, da Eleia. Então é um monte de gente. Muito bem. O que mais? Sou alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus. E quando ele fala que nós somos filhos de Deus, ele está falando de algo muito importante, que é a nossa identidade. O que eu tenho visto percorrendo as igrejas e falando sobre sexualidade é que nós estamos perdendo um pouco da nossa identidade. As pessoas estão confusas quanto a quem elas são. Principalmente porque o meio que elas vivem gera influência sobre a identidade. Eu quero compartilhar algo que está no livro do profeta Daniel, e nós vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui no livro do profeta Daniel. Lá no capítulo 1, no começo do livro, a partir do versículo 1, algumas coisas começam a ser ditas. Eu vou ler algumas partes do livro e a gente vai seguir. Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens, sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura e a cultura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Bom,
Lá no Antigo Testamento, existia Israel. Era um povo só. E depois da época dos juízes, eles tiveram 3 reis. Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o povo brigou. E Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte continuou se chamando Israel e o reino do sul passou a se chamar Judá. Em 723, mais ou menos, antes de Cristo, a Assíria era o império que dominava a terra e destruiu o reino do norte, Israel. Acabou tudo. Sobrou só o reino do sul. Mas em 605 a.C., a Babilônia toma o papel de império universal e vai e cerca Jerusalém para dominar o povo. E Nabucodonosor, um imperador muito estrategista, transforma a maioria em escravos, leva para a Babilônia, mata outros tantos, deixa uma meia dúzia lá na terra devastada, para a terra não ficar inabitada, mas traz para dentro do palácio os jovens, bonitos, inteligentes, cultos, aptos a aprender muito mais e aptos a se tornarem peças importantes dentro do reino babilônico. Então ele era um cara estrategista. Por que eu vou tornar esse cara escravo? Para que eu vou deixar ele para trás? Por que eu vou matar se eu posso usar o cérebro dele e a inteligência dele? Até aí tudo bem. Quando eles chegam lá, eles são colocados debaixo da supervisão desse cara aqui, o Aspenaz, para viver um treinamento de 3 anos. O que era isso? Contextualizando. Era uma faculdade. Eles iam ter o melhor estudo da época. E eu pergunto, que mal tem em fazer uma boa faculdade? É pecado? Está errado? E pelo contrário, a gente tem que procurar estudar mesmo e procurar se desenvolver. Eles iam ter, então, o melhor da época. E é interessante que o texto diz que depois dos 3 anos eles iam servir diretamente o imperador Nabucodonosor. O que isso significava? Eles iam ter o melhor emprego garantido. Já pensou em estudar e quando você se forma no emprego já está lá te esperando? Eu sou lá de São Paulo, de São Bernardo do Campo, lá tem a faculdade de Direito, a faculdade de Engenharia. Os alunos saem da FEI já disputados pelas empresas, os melhores alunos, porque lá saem com a elite de engenheiros. Qual o problema nisso? Tem algum problema? Nenhum. Entre esses jovens, tinham alguns aqui que o texto vai dizer. Um era Daniel. E ele tem 3 amigos famosíssimos. Alguém sabe o nome deles? Teve gente que falou diferente. Vamos lá, como que eles chamam? Vocês conhecem eles como que nomes? Quantos anos fazem que essa história aconteceu? É fácil? É. 2.600 anos atrás, mais ou menos. E até hoje, eles são famosos em serem Sadraque, Mesaque, mas esse não é o nome deles. Eles são Ananias, Misael e Azarias. E isso é muito importante, porque está mexendo com o quê? Com a identidade deles. O texto diz que entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Então o padre Daniel não chamava mais Daniel, agora chamava Beltesazar. Por que isso acontece? Porque o nome no Antigo Testamento tem significado. Daniel significa: o Deus de Israel é o meu juiz. Então o nome Daniel tem um significado. Só que agora ele chama Beltesazar. O que significa Beltesazar? Bel, que é uma divindade babilônica, proteja o rei. Então eles estão tirando o Deus de Israel do nome de Daniel e introduzindo um nome com uma divindade pagã. Depois de Daniel veio Ananias. Ananias significa Deus é misericordioso. Mas agora ele não é mais Ananias. Agora ele é Sadraque,
iluminado pela deusa Sol. O Misael significa quem é como Deus. Quem é o como Deus de Israel? Mas agora ele não é mais Misael, ele é Mesaque, quem é como Vênus, outra divindade pagã. E o Azarias significa Deus é juiz. Mas agora ele é Abednego, servo de Nego, outra divindade pagã. O que eles estão fazendo com esses homens da Babilônia? Olha, vocês estão aqui agora, vocês vão ser inseridos na nossa cultura, vocês vão ter tudo do bom e do melhor, porque vocês vão comer da mesa do imperador, vocês vão estudar diretamente com uma pessoa designada por ele, vocês vão ter o melhor emprego da face da terra. Só tem um detalhe, isso vai custar uma coisa para vocês, o quê? A sua identidade. Será que isso parece com os dias de hoje? Sim ou não? Sim. Sim. Manda os nossos filhos para a Universidade Federal, como que eles voltam? Vai. E aí vamos entrar na polêmica, tá gravando? Não, pode gravar. Pode gravar. Tem um pastor famoso, não tenho nada contra ele, mas ele falou para nós não mandarmos mais os nossos filhos para as universidades federais. Eu discordo dele, porque a luz tem que brilhar no meio das trevas. Se os cristãos não forem influentes lá fora, vai ser aonde? Aqui dentro. Nós não fomos chamados para brilhar aqui, nós somos chamados para brilhar lá. Amém. O que está em jogo é a identidade. E a identidade dos nossos filhos, ela não está sendo perdida quando eles são enviados para uma universidade. É que eles já não tinham antes. É o que o texto vai dizer. Porque, se você parar para prestar atenção, volta o versículo aí, por favor. Ali está escrito o quê? As duas primeiras palavras. O que isso significa? Só existiam os 4 lá? Há uma estimativa que eles eram em torno de mais ou menos 100 jovens. 100. Mas 4 deles começam a ganhar destaque, porque os 4 decidem não comer da comida do imperador babilônico. Lá no versículo 8, Daniel já começa a tomar a frente da situação e falar assim: olha, a gente não quer comer a comida desse cara. A gente não vai comer a comida dele. Nós temos princípios, nós viemos de um lugar aonde vocês, ele não está dizendo tudo isso no texto, mas é isso que significa. Vocês querem apagar o nosso passado, os nossos valores, vocês querem mudar a nossa identidade. Mas nós temos princípios, e nesses princípios, nós não podemos nem comer essa comida. Então Daniel começa a se posicionar contra as ordens que ele está recebendo. E aí ele pede permissão para não comer. Só que tem um detalhe, por mais que a coisa está boa, eles ainda são o quê no fundo do fundo? Escravos. Imagina você, escravo, chegar para um oficial direto de Nabucodonosor, se acha o Deus na terra, e falar para ele assim: olha, a gente não quer comer. Qual o grau de parentesco que o Aspenaz aí tem com eles? 0. 0. Qual o grau de consideração? Menos que 0. Menos que 0. Vocês são lixo aqui para nós. E aí você vem fazer um pedido para mim? Qual a chance desse cara fazer o que ele está pedindo? 0. Mas uma coisa que já tem que ficar no coração de vocês é que Deus quer trabalhar na identidade de vocês. Isso já está ficando claro, certo? Identidade envolve posicionamento. Se a sua identidade é a identidade de filho de Deus, você se posiciona ao lado de quem? De Deus. E Deus vai fazer o que ao seu favor? Vai se posicionar ao seu lado. Continua o texto, por favor. Passa para o próximo versículo. Deus, mais rápido que eu. Deus fez o quê? Que o homem fosse bondoso com eles. Quem fez? Qual é a chance disso acontecer se Deus não intervisse? Nenhuma. O cara ia fazer a vontade do escravo, ia dar tudo errado. Quem ia morrer na situação? Ele.
Não tinha por que ceder. Mas quem entrou na história? Deus. Vocês querem que Deus entre na história de vocês? Sim ou não? Sim. Então se posicione ao lado dele. Mas não é se posicionar de qualquer jeito. A mensagem de hoje é que Deus quer que vocês não só acreditem que o texto diz que vocês são filhos, mas que vocês passem a se comportar como filhos. Para que vocês passem a sentir o que é ser filho de Deus em sua essência. É isso que nós precisamos. É por isso que essa comunidade aqui, ela tende a crescer. Porque as pessoas de fora precisam enxergar quem é aqui dentro. Os filhos de Deus. E eles vão querer fazer parte disso? Sim ou não? Tinha placa na igreja de Atos 2? Tinha publicidade no Instagram? Tinha campanhas? O texto diz que o Espírito Santo acrescentava, dia após dia, o número daqueles que iam sendo salvos. São lutas? São provações? São. Eu fiquei muito impactado com as histórias que eu vi aqui. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Identidade. Identidade. E quando você começa a ter esse senso de identidade, Deus começa a se posicionar ao seu favor. Tanto que Daniel e os seus 3 amigos não comem, passam-se 10 dias e eles são tidos como mais saudáveis do que todos os outros. Bom, se eles eram mais ou menos 100 pessoas, cadê os outros 96? Onde eles estão? Eles estão tudo lambuzados dos manjares de Nabucodonosor. Eles estão entregues. Eu nasci num lar cristão e fui crescendo assim dentro da igreja. Aí com 16 anos mais ou menos eu falei assim, isso aqui é uma chatice. Não posso fazer nada. Estou perdendo o melhor de tudo lá fora. Combinamos de começar a sair. A gente já estava tudo envolvido em pecado sexual e agora a gente vai começar a sair à noite, os rolês da madrugada. Um belo dia, eu e mais 2 da igreja, voltando de madrugada para casa, sofremos um acidente de carro que não sobrou nada do carro. Só sobrou uma coisa. Nós 3. E a gente olhava para o carro e olhava para a cara do outro. Olhava para o carro e olhava para uma cara do outro e falava, rapaz do céu. Isso não é uma coincidência. Deus está chamando a nossa atenção. Porque nós estávamos perdendo a nossa identidade. Por que nós estávamos perdendo a nossa identidade? Porque nós estávamos sendo seduzidos pelos prazeres da carne, pelas paixões deste mundo. Esses meninos aqui, esses 100 meninos, eram mais ou menos parecidos. Eles cresceram em Israel, ou em Judá, mais especificamente, lá em Jerusalém, dentro de um contexto extremamente religioso. De repente eles chegaram na Babilônia. Sabe como que era a Babilônia? Apocalipse 17, versículo 5 diz assim: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vai bater o nome da mãe das prostitutas, o negócio vai ser louco, não diria não? Se fosse em São Paulo a gente ia falar, mano, o negócio é louco. Imagina eles tinham mais ou menos 16, 17 anos de idade, saíram daquele contexto religioso, chegaram na Babilônia e falaram assim, ei Daniel, você que é bonito, tem mulher à vontade aí pra você, meu amigo, fica com quem você quiser. Quer ficar com homem também? Experimenta, cara, isso aí não tem problema nenhum. Fala para seus amigos aí, curte. Eles estavam sendo seduzidos por todas essas ofertas. E os 96 que estavam com ele estavam como? Entregues. Você não tem aquele seu amigo que fala que você é um cocó porque você está aqui? Ele não fala essa gíria velha que eu usei aqui, ele fala coisa mais pesada. Eu vou falar aqui que ele fala. Cara, você é idiota, o que você está fazendo? Está desperdiçando a sua vida.
Tem sempre alguém te chamando para ir no caminho contrário. E normalmente é quem está sempre do seu lado. O Vida Pura tem 8 anos falando de sexualidade. E puxa vida, eu nunca recebi uma afronta de um movimento LGBT da vida, por exemplo. O máximo que o povo faz aí fora é tirar sarro na nossa cara. Agora, dos irmãos da igreja, que luta miserável. O que tem de gente para desincentivar o nosso trabalho está escrito no gibi. Quando a gente começou, mas vocês vão falar disso? Vocês são loucos. Mas para que se expor? Isso não vai dar em nada. E sempre vem de muito perto. Aí você começa a pensar assim, caramba, será que não é verdade? Será que não é verdade que as pessoas estão dizendo para você? Porque eles são a maioria. Eram 96 contra 4. Eu fico imaginando eles assim, pô Daniel, para de causar. Como esse negócio logo aí, ó, por sua culpa vai sobrar para todo mundo aqui que você não quer comer. Imagina eles influenciando uns aos outros ali. Pô, os caras estão causando, esses 4 aí estão achando que eles são melhores do que nós, eles não querem comer. Vai sobrar para todo mundo aqui. Agora, a sua identidade é identidade de quê? De quê? Filho. Filho de quem? Quem você tem que ouvir, então? Seu ouvido tem que estar ali. A gente não louvou aqui para abrir o ouvido? Louvou ou não louvou? Sim. Você tem que abrir o ouvido para ele, não para essas vozes desse mundo. Deus já se posicionou ao lado deles quando concedeu a alimentação. Mas Deus vai fazer mais. No versículo 17, diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Sua identidade de filho te coloca a ouvir a voz de Deus, a se posicionar ao lado dele, ele se posiciona ao seu lado. Mas não somente isso. Deus derrama dons e talentos. Deus deu uma inteligência a mais para esses 4. E ainda Daniel sabia interpretar sonhos. Deus quer usar vocês com dons e talentos. Não só dons e talentos espirituais, isso também. Mas a sua engenharia para a glória de Deus, a sua medicina para a glória de Deus, a sua arquitetura para a glória de Deus, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo para a glória de Deus, a sua política para a glória de Deus. Nós precisamos influenciar o mundo, não deixar que o mundo nos influencie. Tá bom. E Deus está capacitando esses homens. Olha, vocês vão se destacar para coisas maiores. E quem quer viver coisas maiores nas mãos de Deus? Tem certeza absoluta? Olha que a coisa vai ficar estreita. Porque a história vai seguir. E Nabucodonosor, cheio de si, vai mandar construir uma estátua dele. E vai pôr a estátua lá no meio do povo. E a ordem é, ao passarem e a trombeta soar, vocês têm que fazer o quê? Se curvar e adorar a estátua. E quem está lá na cena? Os nossos 3 amigos. Qual é o nome deles? Israel, Ananias, Misael e Azarias. Eles estão lá na cena. E de repente vem a ordem para eles se prostrarem. E o que eles fazem? Não se prostram. Daniel capítulo 3, versículo 14. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? É verdade? É verdade que vocês aqui nessa universidade não apoiam a ideologia de gênero? É verdade. É verdade que vocês são homofóbicos? Ah, não. Não apoiar uma coisa não significa outra.
Isso não dá fofoca, muito pelo contrário. Porque o ano que existe um desejo homossexual não está escrito no gibi. É do com muitos. Mas os questionamentos virão. O confronto virá. É verdade que vocês são assim? E como que vocês vão se posicionar? De acordo com a identidade de vocês. É isso que Deus está construindo no coração de vocês. Um posicionamento firme, mesmo em meio às acusações, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio aos desafios. É verdade? Bom, se é verdade, versículo 15: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E aí vem a parte final. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Há uma ameaça contra eles. Ou vocês se prostram, ou vocês vão sofrer as consequências. E nós somos ameaçados todos os dias. Ou vocês se adequam, ou vocês vão sofrer as consequências disso. Mas lá em Atos 2, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que eles se posicionaram. E eles sofreram a consequência dos atos deles? Sofreram. Foi fácil para eles? Não. Se não foi para eles, por que isso teria de ser para nós? Qual é o conceito na cabeça de Nabucodonosor? Eu sou um Deus na terra. Se eu estou mandando, vai acontecer. Qual Deusinho com letra minúscula aí vai poder livrar vocês? Quem é maior do que eu? A visão de Nabucodonosor é que não existe ninguém maior do que ele. Mas esses caras são filhos de Deus. Eles estão com a identidade deles firmadas em Deus. E eles vão se posicionar. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Aí já começa a me surpreender. Eles estão justificando alguma coisa? A gente às vezes quer justificar muito aquilo que a gente faz. Não, mas veja bem, mas não é bem por aí. Não, a gente tem uma posição. A gente tem que manter essa posição. Deus não precisa da nossa defesa. Deus precisa do nosso posicionamento. Não que Ele precise de algo, mas é assim que Ele testifica ao mundo a existência dEle. Olha, a gente não tem que se defender. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Eles creem no milagre? Sim ou não? Sim. Vocês creem no milagre? Só que eu creio com a parte final do versículo. E ela é muito dura. Versículo 18. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deus pode livrar? E se Ele não livrar? Nós não vamos nos curvar. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Amém. A gente sabe, daqui a pouco a gente vai ver que Deus vai livrá-los. Mas quando a gente olha para a igreja primitiva de Atos 2, a gente não vê muito livramento. A igreja ela foi construída em cima da semente do sangue dos mártires. Eles morreram por causa da fé. Eles foram pintados de piche
e colocados como tochas vivas para iluminarem ruas. Eles foram jogados aos leões. E quanto mais o sangue dos primeiros cristãos caía, mais a igreja... Nós estamos aqui por causa do sangue deles. Foi a semente que germinou a igreja. E hoje, como nós nos posicionamos diante disso? Com que intensidade nós lembramos disso e vivemos isso? Não estamos aqui para idolatrar os homens do passado, mas para imitar a fé e a convicção que eles tinham, firmados na identidade de cristãos. De que Deus poderia livrá-los, mas se Deus não livrasse, eles não negociariam princípios. Bom, nós vamos ver aqui ao longo da história que eles vão ser jogados dentro da fornalha. E no versículo 25 vai o seguinte: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Eles foram jogados na fornalha. Mas uma teofania aconteceu. Um quarto homem apareceu e nem o fiozinho de cabelo deles foi queimado. A gente gosta de contar testemunho. Não, para contar testemunho tem que passar cada provação, cada lágrima, né? Cada sofrimento. Mas isso faz parte da vida do crente. E glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Essa é a identidade deles. A identidade te leva a um posicionamento. Identidade te leva a um lugar de dependência. E esse lugar de dependência ele é tão profundo que ele é um lugar de confiança. Você confia plenamente. Não é, meus amigos legendários? Eu não sou legendário, o movimento está me cercando. Mas tem que confiar, não tem? Tem que confiar. A identidade te leva a um lugar de posicionamento, dependência, confiança plena. Que ainda que seja a fornalha, eu sei em quem eu tenho crido. E os seus planos não podem ser frustrados. Os planos de quem não podem ser frustrados? Então deixa Deus frustrar os seus planos. Amém. Deixa Deus acabar com os seus planos carnais. Eu tinha tanto plano, projeto na minha vida, Deus destruiu todos. Mas foi tão maravilhoso. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deixa ele acabar com tudo que está no seu coração lá e varrer tudo isso. E falar, deixa eu colocar o que é meu agora aí. Vou colocar uma fornalha de fogo para você no meio do caminho. Não se preocupa não, você vai passar. Aí eu pergunto, por que só os 3 foram jogados na fornalha? Não tinha mais nenhum israelita ali do lado deles, só tinha os 3. Todos os outros se curvaram. Cadê os outros? Estão curvados. Você hoje está em pé ou está curvado? Não precisa responder não. Os outros estão curvados e às vezes assim, ó. Ô Misael, abaixa aí, miserável. Vai arrumar problema para você e para nós. Ô Ananias, a boca, mano, abaixa aí, velho. O que custa dar uma dobradinha aí? O que custa você negociar só um pouquinho dos seus princípios? Não custa nada. Salva você e salva eu. Essa influência de fora é porque as pessoas se preocupam com você? É porque eles se preocupam com eles mesmos. O mundo é egoísta, é individualista. Só o amor de Cristo constrange, que é um amor que entrega, que se doa. Ela se sacrifica pelo próximo. Os outros estavam puxando ele para baixo. Você com 14 anos de idade, todas as meninas nessa idade estão beijando outras meninas. Por que não experimentar? Você, meu filhinho de 15 anos, nessa idade todo mundo já teve relação sexual. Por que você não tem também?
Pô, mas se eu não me adequar, eles vão me rejeitar. Pô, mas ser rejeitado e ser jogado numa fornalha é muito diferente. Pior é ser jogado na fornalha, não é? Pior é ser crucificado numa cruz. Pior foi o que Jesus passou. Cara, eu recebi tanta zombaria de amigo meu na minha adolescência. Quando eu ainda tentava manter uma vida dupla, depois que puxei o balde logo. Mas quantos desses não voltaram depois na vida adulta e falaram: ei, será que você pode me ajudar? Será que o seu Deus não pode me socorrer? Nós precisamos ser as cartas vivas que o mundo vai ler lá fora. Cara, isso vai ser tão bom para você. Isso é melhor que o sexo ilícito. Isso é melhor que o dinheiro ilícito. Isso é totalmente diferente. Isso é um patamar de espiritualidade, de intimidade com Deus, que faz você entrar na fornalha e Ele está lá junto com você. A história vai seguir. E o nosso amigo Daniel vai sofrer também. Vocês sabem da história. E é interessante um detalhe. A gente sabe que Daniel vai para a cova dos leões, certo? Mas uma coisa vai acontecer antes. O Império Babilônico vai cair. E o Império Medo-Persa vai ressurgir, vai surgir. E nessa transição de governo, Daniel vai estar onde? No mesmo lugar. Ele era bem visto na Babilônia, continuava sendo bem visto entre os Medo-Persas. Só que tem um detalhe. Antes de morrer, o altivo Nabucodonosor teve uma experiência com Deus. E durante mais de 3 anos viveu como um animal para ter a sua arrogância humilhada. E ao final desse período voltou a recobrar a consciência. E disse algo muito marcante. Daniel 4:36. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora, eu, Nabucodonosor, faz o quê? Louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O Deus na terra, que mandou construir uma estátua para si, se curvou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem Deus usou como testemunho vivo para que Nabucodonosor se curvasse? Uriel, Ananias, Misael e Azarias. Quem Deus quer usar para pegar o pior dos ímpios que está lá fora? Quem Deus quer usar para converter o chefão do morro? E quando ele se converter, ele vai arrastar quantos? Quem Deus quer usar para converter os universitários? Crentes na universidade. Aqueles que vão ser jogados na fornalha da universidade, mas não vão se curvar. Amém. Aqueles que vão olhar olho no olho dos arrogantes e não vão temer, porque sabem quem tem crido. Vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo também de vocês. Nabucodonosor reconhece a grandeza do único Deus e morre. Será que foi salvo? Será que o encontraremos no céu? Não sei. No meu achismo muito pequeno, sim, mas eu posso estar errado. Salvação pertence ao Senhor. Eu sei que o governo muda, mas a perseguição com os crentes continua. Amados irmãos, a gente vive no Brasil uma guerra política, não vive? Não coloque as suas esperanças em candidatos A ou B. Aleluia! Isso não significa que a gente vota em qualquer um. Mas não é isso que muda nada.
Porque Romanos vai dizer que toda autoridade foi constituída por quem? Quem? Deus está permitindo que as coisas aconteçam? Claro que está. Por quê? Porque Ele está forjando a nossa identidade de filho. Está forjando a nossa identidade de filho. O governo muda, mas a perseguição continua e eles armam uma emboscada para Daniel. E apesar do imperador Medo-Persa, Darius, gostar de Daniel, ele não se liga na treta e assina um decreto. E o decreto vai prejudicar quem? Daniel. Qual que é o decreto? Não pode orar para outro Deus, senão o imperador, durante 30 dias. O que Daniel vai fazer? Ele vai orar, ele ora 3 vezes por dia, Daniel, e continua orando 3 vezes por dia. Ele nega a fé dele? Nega princípios? Nega valores? Não. Tem gente que tem vergonha de orar no shopping para agradecer a comida. O que será que os outros vão pensar de mim? Só estou dando exemplo para você aplicar na sua vida, em qualquer outro cotidiano seu. Uma vez eu estava no jogo do São Paulo, no Morumbi, falando 325 palavrões. Falando 325 palavrões, quase ficando rouco com a minha voz. E ali o Espírito Santo falou comigo assim: primeira coisa, jamais vi tamanho empenho louvar na igreja. A hora que eu ouvi aquilo na minha mente, assim, ó, e eu olhei aquela multidão, eu falei assim: caramba, Tudo errado. na igreja é aquela coisa, né? Sou feliz com Jesus. Uma felicidade que contagia os visitantes. Olha assim, sou feliz. Mas no estádio aquela vibração, e aí o Espírito Santo falando comigo assim, eu falei: meu Deus, que constrangedor, é verdade. Quanta idolatria no meu coração. E eu murcho lá, e murchei na hora. E os meus amigos: pô, o que aconteceu, mano? Canta aí. Não canta nada, agora já foi tudo. Eles não vão entender. E a boca pesadíssima, né? Só palavrão. No final de semana eu estava tocando no louvor lá da igreja. E cara, me comporto como um ímpio. Esses caras caminham comigo, eles sabem que eu vou para a igreja. Eu entro nesse lugar e me transformo. Está tudo errado e eu voltei para casa completamente envergonhado. A gente tem que ser o que é em todo lugar, não importa onde. É o que Daniel é, ele é o que é, pronto e acabou. Daniel, se você continuar sendo o que você é, você vai pagar o preço, você vai para a cova dos leões. O meu Deus pode fechar a boca do leão, mas e se ele não fechar? Eu vou continuar treinando nele da mesma forma. Você sabe a história, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas saiu de lá ileso. Identidade de filho de Deus, que gera posicionamento na sua vida. Um lugar onde você depende somente dele e confia, não importa o que aconteça. E a imagem do Senhor será gerada em você, para que outras vidas sejam alcançadas. Deus pode fazer isso com você? Você abre seu coração para isso? Você está batendo aí. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é um texto, não é um texto de evangelismo, ele está escrevendo uma carta para quem? Para a igreja. Jesus está batendo na porta de quem? Para a igreja. Pô, ele está do lado de fora da igreja. Véio. Quem sabe alguém bate, eu bater, alguém abre para eu entrar. No meu próprio lugar. Ele está batendo na porta do seu coração. É construir identidade em você. Quer usar você uma vida com propósito. Como que a gente faz então para entrar nesse lugar? Porque tem tantas coisas das nossas vidas que precisam ser consertadas, né? A gente faz igual Daniel, lá no capítulo 9 do livro, e a gente vai caminhando aí para a parte final. Daniel vai orar. E eu quero que você medite comigo nessa oração.
Capítulo 9, versículo 1. Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Médios, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Daniel tem uma palavra. Nós estamos aqui no cativeiro, mas esse cativeiro tem dia e hora para acabar, são 70 anos. Quem disse que ia acabar? Em 70 anos. Quem foi que falou que isso ia acontecer? Jeremias. Vocês já leram o livro do profeta Jeremias? Ele só reclama. Ele sofre um caminhão. E ele fala para Deus assim: por que o Senhor me escolheu? Maldito o dia do meu nascimento. Por que Jeremias reclama tanto? Tanto que ele escreve o livro Lamentações de Jeremias. Por que ele reclama tanto? Porque na época dele, a palavra era assim: Deus se manifestou e ele falou: Jeremias, avisa o povo, chega, vocês serão levados ao cativeiro, se entreguem, não lutem, não façam guerra, se entreguem. Aí Jeremias fala para o povo: Deus nos entregou aos babilônios, nós temos que nos entregar. Era o que o povo queria ouvir? Não. Aí surgiam milhares de falsos profetas falando tudo que o povo queria ouvir. O que aconteceu? Quem era tido como falso profeta? Quem era o perseguido? Mas quem estava falando a verdade? Jeremias. E ele sofreu miseravelmente por ser fiel à palavra de Deus. E aí Jeremias está olhando assim, eu fico viajando nas minhas ideias, né? Jeremias imaginando ali: Senhor, não tem ninguém ouvindo a mensagem, não tem ninguém ouvindo a mensagem, não tem ninguém ouvindo a mensagem, estou pregando aos ventos. Calma, Jeremias. Tem um garotinho que vai crescer e ele está ouvindo a sua palavra. Quem era esse garoto? Daniel. Talvez você pregue e pense assim: ninguém está ouvindo o que eu estou falando. Mas tem gente que está. E talvez ele não vai chegar em você e falar tão abertamente que ele está ouvindo o que você está dizendo. Porque Daniel não teve essa oportunidade de chegar em Jeremias e falar: ei, Jeremias, se alegre porque eu entendi o recado. Talvez você vai falar e não vai ver o resultado disso. Mas o que importa é que Deus seja glorificado e que você se mantenha fiel. Por causa da palavra do profeta Jeremias, que tanto sofreu, Daniel entende a mensagem e sabe que aquele cativeiro tem dia e hora para acabar. E no versículo 3 ele fala: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Ele se humilha na presença de Deus e ora: orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ó Senhor, Deus grande e terrível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. A oração vai seguir, mas algo me chama a atenção. Daniel começa a oração dele e diz algo que me incomoda. Versículo 5 ele diz: nós temos cometido pecado. Eu estou desde o começo falando que Daniel é uma bênção. Identidade, posicionamento, confiança, dependência. E quando ele vai orar, ele vira e fala assim: nós temos cometido pecado. Ué, há alguma contradição? Está pecando ou não está pecando? Bom, em primeiro lugar, ninguém aqui está imune a pecar. Todos somos pecadores. Os pecadores sexuais, como a gente trata no Vida Pura, muitas das vezes se sentem mais pecadores do que outros, porque há uma nuvem na igreja que diz isso. O pecado sexual é pior do que outros pecados. Toleramos a fofoca que divide o corpo.
mas não suportamos a imoralidade. Pecado é pecado. Claro, cada um vai ter a sua consequência diferente, mas pecado é pecado. Mas tem um outro detalhe. Daniel diz nós, porque ele entende que ele não está sozinho. Ele faz parte de um povo. Israel, um povo de Deus. Ele não está sozinho. Ele faz parte de um ajuntamento de pessoas e ele representa essas pessoas. Nós estamos aqui e nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um corpo, a igreja. E é um corpo só, porque só existe uma cabeça, que é isso. Você, aqui do Rio de Janeiro, tem um sol melhor que o nosso lá de São Paulo. Acorda feliz da vida com esse sol iluminando toda a sua casa. Vai até a sua sala, cantando louvores e dizendo assim: que dia maravilhoso vai ser hoje. Eis que de repente você bate o seu dedo mindinho na quina da mesinha da sala que tem lá. Qual é a sensação? Glória a Deus! A dor irradia dos pés à cabeça, o estômago embrulha, a visão fica embaçada, a alegria se transforma em ódio. Você quer matar a sua esposa que comprou a bendita mesa e colocou lá no meio, ou vice-versa. Mas o dedinho é desse tamanho no seu pé, você nem lembra que ele existe, mas ele faz um estrago no seu corpo inteiro. Porque Deus quer restaurar a identidade de todo mundo aqui. Porque nós somos o corpo de Cristo. Se tem uma parte do corpo que está doente, todo o corpo está sofrendo. Então, como irmãos, assim, no mesmo espírito de Daniel, nós temos que nos unir e falar: vamos tratar as nossas feridas. Vamos tratar os nossos pecados. Vamos tratar os nossos problemas abertamente para a glória de Deus. E vamos ser juntos restaurados para que o mundo conheça que Cristo está neste lugar. Vamos quebrantar os nossos corações. Vamos nos fazer vulneráveis. Daniel está se fazendo vulnerável. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu prego em muitas igrejas. Eu gosto do Vida Pura falando de sexualidade. E eu conheço muita gente hipócrita. E eu fui chamado aqui primeiro para dar um treinamento para líderes. E na primeira mensagem que eu recebi da Flávia, minha esposa, que é a secretária do ministério, falou: você vai dar um treinamento para líderes lá no Rio de Janeiro. Eu falei: não. Eu odeio falar para esses líderes hipócritas. Eles estão cheios de pecados sexuais, eles não admitem, eles ficam tudo com uma banca de religiosos. Aí eles querem ministrar para a igreja toda. Eu estou julgando, tá? Eu estou confessando os meus pecados aqui, estou dando um start. Felipe, você está. Amém. Eu preciso parar de julgar os próximos, né? Os próximos convites. Já estou confessando antecipado para Deus já ir me moldando. E aí, comecei a conversar com o William. Aí falei: cara, o negócio está meio diferente. Não estou entendendo muito bem, não, mas está meio diferente. Aí ele mandou uma frase: você vai vir para falar conosco que nós precisamos ser tratados. Entendeu? Ele não está confessando nada, mas ele usou uma expressão que mexeu comigo: nós estamos precisando ser tratados. Como assim? Mas os líderes não estão num altar de santidade maior do que outros? E nós precisamos ser tratados? E eu vim para cá e tive o privilégio de honra de conhecer cada um de vocês. Eu não estou dizendo isso para vocês ficarem aleluiados. É uma expressão no Vida Pura de quem acha que está tudo bem, resolveu o problema, e aí abandona o barco e cai no pecado tudo de novo. Mas eu estou dizendo que existe algo aqui entre vocês que Deus está usando para gerar identidade.
E não é fácil fazer isso com tantas pessoas. Mas é muito bom estar com pessoas tão quebrantadas. O que vivemos ontem à tarde para mim foi muito especial. Homens sendo sinceros, transparentes. As mulheres também, mas eu estava lá com os homens. Eu posso falar só porque eu vi ali, mas eu presenciei. Quanta transparência, quanta honestidade, quanta sinceridade. Nós temos cometido pecados. Se não é o sexo, é a gula. O crente gosta de uma comidinha. Se não é a gula, é a língua que fala demais. É a mentira. É o amor ao dinheiro. São coisas que Deus quer tratar na nossa identidade. Porque nós cantamos aqui hoje que tudo é dele. Se livra de si mesmo e dos fardos pesados que você carrega. Às vezes a máscara faz muito peso para frente. Tira ela e joga fora e vai viver leve. Amém. É o que Daniel está fazendo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí, irmãos, presta atenção. Versículo 15. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e que fizeste um nome para ti que permanece até hoje. Quando Daniel ora, ele ora com uma convicção que Deus está ouvindo, porque Deus os tirou da escravidão do Egito. Que apesar dos nossos pecados, Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa. Esse Deus que tirou eles da escravidão não os abandonaria. Quando nós olhamos para trás, igual Daniel, nós enxergamos um monte chamado Caveira. E lá tem três pessoas, 3 homens sendo crucificados. Mas no meio tem um que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus morreu para comprar a nossa vida. Não para nos deixar afogar em nossos próprios pecados, mas para restaurar cada detalhe e particularidade de cada um de nós. A nossa oração hoje não é baseada nos nossos méritos e conquistas e proezas, mas apesar dos nossos pecados que nos afastam de Deus, a nossa oração é baseada no sacrifício de Jesus na cruz. E Deus vai agir, sabe por quê? Para finalizar o versículo 19. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. As guerras do Antigo Testamento são consideradas guerras entre deuses. Se Israel perdeu, foi porque o Deus de Israel perdeu para os deuses babilônicos. Então era o nome de Deus que era zombado. A restauração de Israel era para a glória de Deus. Nós somos a igreja, nós levamos o nome de quem? De Jesus. E a nossa restauração é para a glória do nome de quem? De Cristo. A sua identidade é a identidade de filho de Deus. Se posicione. Dependa, confie. E deixa Ele fazer o resto com você. Custe o que custar. Fornalhas que vierem, covas dos leões que vierem, não importa. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Posso chamar o louvor? Posso te convidar a ficar em pé, de olhos fechados? Feche seus olhos nessa hora enquanto o pessoal do louvor se prepare. Nós temos uma oração muito específica a fazer essa manhã. Nós queremos que essa identidade de Cristo seja forjada em nós. Eu quero que você saia por aquelas portas hoje com essa convicção da sua identidade, do seu posicionamento em princípios e valores do reino, da sua dependência e confiança em Deus. Que você saia daqui pronto para suportar as lutas que te aguardam. Mas não somente isso, mas a contemplar com os próprios olhos os maravilhosos feitos do Senhor. Em você, através de você, na sua família, aonde você trabalha, aonde você estuda, aqui nessa comunidade local. Deus quer acrescentar um número de pessoas que vão sendo salvas
e vão se ajuntando a essa congregação, a essa igreja. Deus quer fazer, e Ele está preparando cada um de vocês para que outros possam chegar. Deus está preparando cada um de vocês para receberem esses novos que chegarão. Irmãos, vai chegar gente quebrada aqui, hein? Vai chegar gente mais difícil do que a gente mesmo. Mas é isso que Deus quer. Essa é a igreja. É um lugar de transparência. É um lugar de entrega. É um lugar onde nós confiamos uns nos outros. É um lugar onde nós experimentamos a comunhão íntima com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar. E eu quero orar pela vida de cada um deles, Senhor. Senhor, eles não são o que o mundo rotula que eles são, Pai. Eles são teus filhos, Senhor, comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Pai, que essa identidade pulse em seus corações e que toda dúvida e toda incredulidade que Satanás lançou em cada coração caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que todas as paixões e seduções deste mundo, Pai, que tentam atrair seus filhos para os manjares pecaminosos que nos são oferecidos todos os dias, percam o brilho agora nos seus olhos, Pai, para a glória do Teu nome. Que só Cristo resplandeça em cada coração, Senhor. Que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo para serem cartas vivas enviadas, Senhor, não só na Tijuca, não só na cidade do Rio, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e em qualquer outro país deste mundo por onde eles forem, Pai. Que eles sejam relevantes nas escolas, universidades, consultórios, clínicas, fábricas, aonde quer que o Senhor os enviar, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.